Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao único que é digno. Que os senhores possam ser visitados. Esta série de estudos que eu irei começar, estou começando, sobre as duas bestas do Apocalipse, talvez seja um dos estudos mais difíceis, mais desafiador da palavra. É um estudo que, quem sabe, poderíamos dizer, para poucos na terra. Por quê? Quando se fala de sabedoria, da verdadeira sabedoria, o Santo Espírito não faz acordos. E depois o anjo fala que é mistério. Estas duas bestas do livro de Apocalipse 13. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, nos dê sabedoria do Espírito para compreender estas verdades. Aqueles que querem saber quem são as bestas do Apocalipse, o que significa, qual é a sua atuação aqui na Terra, devem começar pelo cálculo, pelo número. O anjo disse, Apocalipse 13, versículo 18, aqui há sabedoria. Onde encontrarmos esta sabedoria? Somente no Santo Espírito. O apóstolo Tiago disse, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, todos que estiverem em obediência ao Santo Espírito. Apocalipse 3, 13. Porque o Santo Espírito não faz acordo. Muitos são enganados nas igrejas porque querem. Muitos dizem, vamos fazer o jejum de Daniel. Vamos passar 30 dias no monte em oração. Você dá o seu dízimo em dobro, em triplo. Vou fazer uma boa oferta na igreja. Estes acordos, o Santo Espírito não aceita. Esses acordos, para o Santo Espírito, são abominações. Então, as pessoas que estão fazendo estes acordos na igreja, com os membros, tentando alcançar o favor do Altíssimo, é inútil, porque o Santo Espírito não faz acordo em se tratando da sabedoria. Então não adianta nós procurarmos fazer acordo quando estamos na sã doutrina, em obediência ao Santo Espírito. Não precisamos fazer esse tipo
de acordo, porque as bênçãos vêm automaticamente. Não precisamos, não iremos precisarmos de estar fazendo jejum, buscando favor, apelando para os favores divinos, porque estes são inúteis. Apocalipse 13:18 nos chama, o anjo fala que há sabedoria. E eu já fiz esse cálculo em outro estudo, que depois os senhores irão ver. Ali fala que é número de homem. O que significa isso? Aqui já começa os mistérios. No Novo Testamento, só são considerados autoridades pessoas do sexo masculino. Não adianta tentarmos apelar. Muitas mulheres até apelam, saem da palavra, por tentarem exercer a sua autoridade sobre os homens. Muitas se dão uma de pastor na igreja, estão em desobediência à palavra, porque, repliso, no Novo Testamento só são consideradas autoridades as pessoas do sexo masculino. Tanto as autoridades seculares, como as autoridades na igreja. Apocalipse 1:6. O Senhor nos fará, no 6 nos fará reis e sacerdotes, e nos fará sentarmos nos lugares celestial. Então, estas interpretações que com muita responsabilidade eu irei fazer, os senhores não são obrigados a aceitarem, já que milhões de interpretações sobre essas duas bestas foram dadas, mas estas não condizem com as interpretações verdadeiras. No livro de Apocalipse 17, versículos 7, 8, 11 e 14. Versículos 11 e 14. Estes versículos devem ser atualizados, porque falam de reis e montes. Sabemos que hoje na Terra são países, presidentes, governadores. Então, esta linguagem de reis e montes devem ser atualizadas conforme eu já procurei, eu já falei na Babilônia atualizada, Apocalipse atualizado. Então, muitas linguagens no livro de Apocalipse, no espírito, com muita responsabilidade, devemos fazer a atualização. Então, no livro de Apocalipse 17, no versículo 8, o anjo fala que a besta que foi, mas não é. Apocalipse 17, 8. O que podemos dizer sobre este mistério? O papado, vamos dar nome aos bois, a Igreja Católica, os papas, houve uma época
em que eles mandavam, tinham o poder da caneta, onde muitos cristãos foram queimados vivos, as mortes mais terríveis, muitos papas cometeram porque eles tinham o poder da caneta, e muitos destes papas, alguns deles, vemos, já vieram na frente, pediu perdão, dizendo que aquela perseguição, aqueles atos cometidos pela Igreja Católica não repetiria. E o Senhor não vai permitir mais aquela perseguição. Cristãos queimados vivos, sendo devorados pelos leões, as mais terríveis mortes, os cristãos sofreram na época da Inquisição por alguns papas. Sabemos que esta autoridade católica perdeu força. Por isso, aqui no livro do Apocalipse, fala que ela foi, mas já não é. E os senhores poderão ver que a própria Igreja Católica, em algumas cidades, estão sendo perseguidas. E o papado já não tem mais aquela autoridade de outrora. Por isso, o anjo fala que ela foi, mas perdeu força. Não é. Mas aquele sangue que foi derramado por aquelas autoridades, rapaz, este sangue será requerido. O Senhor irá derramar o seu cálice sem mistura de misericórdia. E se porventura algum dos senhores que estão ouvindo, que vão ouvir estas mensagens, fazem parte da Igreja Católica, saibam, senhores, que o cálice será derramado sobre esta igreja, mesmo depois que eles pediram perdão, será derramado sem mistura de misericórdia. Então esta besta foi, mas não é, perdeu força. Paralelo a este poder, surgiu um outro poder maligno. Podemos dizer uma besta que surgiu do abismo. E esta besta, este poder, o regime mata pelo regime, pela fome, pestilência, saúde, algumas contaminações na nossa saúde, que eu não posso falar aqui. Não posso aqui também falar de política, porque o Santo Espírito não permite que eu fale de política aqui, nesses estudos. Então, este regime que surgiu, esta besta que surgiu, simbolizando Apocalipse 13, aquela primeira besta, é este regime autoritário que vem dominando toda a Terra. Rússia, China, Estados Unidos, toda a América Latina, chamado, irei falar só uma vez, ordem mundial.
E este poder, ele é terrível. Terrível. O Brasil, estou gravando este estudo outubro de 2022. O Brasil está se virando, tendo dificuldade para que este regime não entre aqui também no nosso Brasil. As profecias falam que entrarão. O que podemos entender é que mesmo que este regime autoritarismo, essa besta, primeira besta, simbolizando Apocalipse 13, a primeira besta de 7 cabeças, 10 chifres. Nós sabemos que na grande tribulação, todos estes regimes, catolicismo, protestantismo, todos eles estarão unidos em um só propósito contra aqueles que servem, que fizeram uma aliança com o Santo Espírito. Talvez o meu neto, de 3 anos, poderiam me perguntar: vovô, o Papa é a besta do Apocalipse? Eu diria para ele: não é a besta. Por quê? Não podemos aumentar, não podemos adiantar as profecias. Muitos já disseram que alguns papas passados eram a besta. Adiantou a profecia que não cumpriu. Então as profecias sobre estas duas bestas irá se cumprir. E nós não podemos adiantar estes cumprimentos. Por quê? Este número 666, ele é um número que eu já disse em outros estudos, em outro estudo, os senhores irão saber. Ele é um número que está sendo feito o seu cálculo. É um número migratório. O cálculo do número 666 ainda não foi concluído. Quando este número for concluído, fechou-se, acabou-se o tempo da graça e Cristo retirou-se do santuário, que eu irei explicar. Como existe muitas bestas na terra, indiferente das duas bestas do livro do Apocalipse, indiferente destas duas bestas, a que emerge do mar e a que emergiu da terra, que eu irei falar, existem milhares de bestas, regimes autoritários de pessoas, de homens e mulheres que estão fazendo a composição do número 666
e 6. Este número está em curso. O seu cálculo ainda não acabou de ser feito. É um número migratório. A cada dia levanta uma pessoa, uma autoridade, defendendo este regime autoritário. Então, a composição, o cálculo deste número 666 está sendo feito. Na grande tribulação que eu irei falar, repliso, todos estes poderes estarão unidos. O que nós podemos entender? Estes poderes, estas bestas, estão ganhando terreno, abrindo caminho para implantar o seu autoritarismo na Terra, principalmente sobre aqueles que fizeram aliança com o Altíssimo, que a grande tribulação, o tempo de angústia, está próximo a começar, porque o tempo da graça irá terminar em breve, começará assim a grande tribulação, onde agora estes poderes estão se preparando já para implantar os seus feitos nesta grande tribulação. Estas explicações, interpretações que eu estou dando, ela lança por terra milhões de interpretações sobre o livro de Apocalipse. Os senhores não são obrigados a crerem. Poderão ficar com as interpretações que os senhores já ouviram. Mas esta, no momento, é a melhor interpretação espiritual que o Santo Espírito está dando. Posso fazer algumas correções? Sim, porque aqui é um estudo desafiador para poucos da Terra. Eu continuarei falando sobre estas duas bestas e muitas interpretações que eu não falei aqui, porque é um estudo muito profundo, muitíssimo profundo. Eu continuarei falando para que nós possamos chegar num consenso. Eu repliso. Muitos que falaram sobre a besta, alguns papas no passado que eram a besta, adiantaram a profecia que não cumpriu. E nós não podemos adiantar a profecia. Segundo Tessalonicenses 2, fala que esta besta será revelada. Concluindo, esta autoridade da Igreja Católica pode revestir de autoridade qualquer hora e assinar qualquer lei? Pode. Só que a autoridade não está
com esta autoridade da Igreja Católica. O poder já não está com eles. O poder não cumpre nele. Ele pode até assinar, mas as pessoas cumprirem, obedecerem é outra coisa. Porque no momento a autoridade não está com esta autoridade. O poder da caneta não está com esta autoridade da Igreja Católica. É profético, é cumprimento profético. Se nós atentarmos para as profecias, iremos entender com mais clareza aquilo que nós estamos falando aqui. Senhor te abençoe. Altíssimo Criador, abençoe esta água. Quem dela participar receberá bênçãos, vida em abundância. Louvado, engrandecido e glorificado, meu Pai, o Senhor, que é a água da vida na nossa vida, no nosso interior. Beba da água, lava o seu rosto, lava os seus olhos, para que você possa, a bênção possa chegar até você. Feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar em oração. Altíssimo Criador do céu e da terra, honra, glórias, poder e majestade seja dado ao Cordeiro que venceu. Seja dado a sabedoria eterna do Santo Espírito na sua glória, no seu poder e majestade. Visita este homem, esta mulher, esta família, que juntos possamos fazer um concerto a cada dia para te glorificar, para te exaltar de uma maneira melhor. Senhor, te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.